A verdade é fogo, é para quem não tem rabo de palha. Bem-vindos ao canal Divinistas em Aprendizado, eu sou Robério. Vamos viver um Deus, uma verdade, uma doutrina. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho Eterno. Apocalipse, capítulo 14, versículos de 1 a 6. Se você apoia nosso trabalho de divulgação da doutrina de Deus, inscreva-se neste canal, ative o sininho para receber notificações de novos vídeos, deixe o seu like. Venha fazer parte desse trabalho doutrinário que é levar as verdades divinas a outros irmãos. Venham ser mensageiros de Deus. Convidamos que compartilhe os vídeos em suas redes sociais e agradecemos mais uma vez aos novos inscritos do canal, desse time que a cada dia cresce mais de divulgadores das verdades bíblicas proféticas, que é o Espiritismo genuíno como estamos apresentando, entregue por ele Oswaldo Polidoro, o anjo ou mensageiro poderoso do Apocalipse. Vamos a mais uma leitura de um condensado doutrinário, que seria lido nos núcleos divinistas nas orações em conjunto, mas, mantendo o cronograma dos boletins, é apresentado semanalmente todos os títulos que seriam lidos. São mais de 2.700 títulos, deixado por ele o princípio sagrado. Se deem o direito da dúvida, pesquisem de tudo o que vocês vão ouvir aqui para tirar suas próprias conclusões. E após isso, é necessário olhar no espelho da lógica e ver quem está com razão, quem está falando a verdade. Porque o progresso, quando ele vem, impulsiona para a frente. Se nós, é como o vento forte, se nós não nos curvarmos ao progresso, fatalmente iremos cair. E isso se aplica a tudo, principalmente em doutrina. O boletim desta semana fala sobre as calamidades mortíferas que estão aí aos olhos de todos os filhos de Deus. Basta que temos um pouquinho de inteligência para poder olhar e ver onde é que está a verdade. Como está no Apocalipse, onde estiverem as carniças, ali mesmo estarão os abutres. Pensem, raciocinem, mas vá atrás, corram, porque Deus espera que seus filhos corram atrás da verdade que ele sempre nos entregou, no espaço de tempo, pelos profetas, videntes ou médiuns. Vamos à leitura do boletim, vamos aprender com Deus. Oração ao princípio sagrado. Sagrado princípio do universo, divina causa de todos os efeitos. Infinitos são os vossos poderes, integral a vossa ciência. Dai-me o poder de refletir a vossa divina vontade. Concedei-me, Pai Divino, a delegação de ter poder sobre os espíritos malévolos. Envolvei-me, ó poder infinito, em vossas graças e virtudes, para que minha vontade seja um reflexo de vossa divina justiça. Fazei de mim, Senhor absoluto, um veículo de vosso infinito amor para aqueles que o merecerem. Graças ao Senhor Sagrado Princípio. Para superar as calamidades mortíferas. E o anjo do amor e da paz perguntou a Deus, o princípio, que tudo origina, sustenta e destina. Abre aspas. Por que, sagrado princípio, a humanidade terrestre sofre com as calamidades mortíferas da natureza e também por causa das ignorâncias humanas, produtoras e aplicadoras de desarmonias, ódios e sangreiras, vindo a ficar mal perante a justiça divina. Fecha aspas. E o princípio, a origem e a sustentação e a destinação de tudo e de todos, o espírito e a matéria, mundos e humanidades, respondeu ao anjo do amor e da paz. Meus filhos lotados na terra sofrem das calamidades da natureza e sofrem de suas mesmas ignorâncias e maldades, porque teimam em virar as costas para a minha lei moral inderrogável, que são os 10 mandamentos, de tudo fazem para blasfemar contra meus dons espirituais. Aqueles que facilitam a comunicabilidade dos anjos, dos espíritos meus filhos, os que já podem ser meus mensageiros. Realmente, filhos de Deus, lotados na terra, encarnados e desencarnados, estudem com inteligência e honestidade a doutrina de comportamento que Deus vos entregou por Moisés e Jesus, e que poderia ter implantado a divina civilização, prometida no capítulo 11 do profeta vidente ou médio Isaías. Se imundos clericalismos e os bastardos ismos de fabricação humana não tivessem atraiçoado de todos os modos
e para os mais dolosos procedimentos. Primeiro, Moisés entregou a lei de Deus e o primeiro Pentecostes, ou batismo de dons na história, como devem ler no livro de Números, capítulo 11. Os filhos de Deus deveriam se guiar pela lei suprema e a consoladora revelação, para evitar desvios comprometedores, comércio de engodos, ou simulações, ou fingimentos, etc. Segundo, infelizmente para a humanidade, e como sempre aconteceu, depois dos ensinos e das graças vindos de Deus, foram os rabinos ou padres, ou religiosos profissionais, adulterando tudo e impondo a aparência de culto verdadeiro, etc. Terceiro, e Deus, como todos devem ler no Velho Testamento, através de profetas ou médiuns e anjos ou espíritos mensageiros, prometeu a vinda do Verbo exemplar ou Messias e um novo Pentecostes, o derrame de dons para toda a carne, aquilo que o livro dos Atos dos Apóstolos registra perfeitamente. Estudem bem os textos, porque antes de findar o segundo milênio, terríveis abalos farão lembrá-los e vivê-los. O supremo documento, o código moral de conduta. Primeiro mandamento: eu sou o Senhor teu Deus, não há outro Deus. Segundo, não farás imagens quaisquer para as adorar. Terceiro, não pronunciarás em vão o nome de Deus. Quarto, terás um dia na semana para descanso e recolhimento. Quinto, honrarás pai e mãe. Sexto, não matarás. Sétimo, não cometerás adultério. Oitavo, não furtarás. Nono, não darás falso testemunho. Décimo, não desejarás o que é do teu próximo. O Verbo afirma a soberania da lei. Vai e vive a lei. Da lei nada passará sem que tudo se cumpra. Pecar contra o mínimo mandamento é como pecar contra toda a lei. Meu pai, minha mãe e meus irmãos são os que ouvem a lei e a praticam. Como forem vossas obras, assim mesmo recebereis. Apartai-vos de mim, vós que obrais a iniquidade. Não sairás dali até pagar o último ceitil. Como Jesus tratou os padres, ai de vós, sacerdotes, escribas e fariseus hipócritas, que vos postais nas portas do templo da verdade. Não entrais e não permitis a entrada aos que poderiam fazê-lo. Ai de vós, sacerdotes e fariseus hipócritas, pois as mulheres de má vida e os afeminados estão na vossa frente a caminho do céu. Ai de vós que perseguistes e matastes os profetas, pois mais um matareis e por todos esses crimes respondereis. Resumo dos dons do Espírito Santo, pois nunca foi terça parte de Deus, nem espírito comunicante, nem cima dos bons espíritos, mas sim carismas ou mediunidades, por onde anjos ou espíritos mensageiros produzem maravilhas. Cronograma de implantação da doutrina divinista ou de Deus. Como poderemos ver, há uma sequência doutrinária que vai além do tempo e das promessas. Primeiro tempo, Moisés, o grande médico do revelacionismo, deseja que a revelação tenha caráter generalizado. Quem dera que o Senhor desse o seu Espírito Santo e que toda a carne profetizasse. Números 11, 29. Segundo tempo, Deus promete a generalização da revelação para dias futuros. Derramaria o meu Espírito Santo sobre a tua semente e a minha bênção sobre tua descendência. Isaías 44, 3. Derramarei o meu Espírito Santo sobre toda a carne, e vossos filhos e filhas profetizarão. Vossos velhos terão sonhos, e vossos jovens terão visões. Joel 2, 28. Terceiro tempo. João Batista e Jesus, durante a encarnação, prepara o ambiente humano para que possa haver o cumprimento da promessa do Pai. Observem bem que promessas fizeram, que fenômenos mediúnicos produziram, tudo conforme as promessas do Velho Testamento. Deus não é de mortos, mas de vivos, porque aqueles que forem dignos da ressurreição serão como os anjos do céu. Mateus capítulo 22, 30.
E esses sinais seguirão aos que crerem: expulsarão os demônios, falarão novas línguas, manusearão serpentes, bebendo portagem mortífera não lhes fará mal. Porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Marcos 16, 17. Quarto tempo. Depois de tudo preparar, durante a encarnação, Jesus é perseguido, insultado, preso, manietado, cuspido, esbofeteado, surrado com as arrogas de pontas de chumbo e crucificado. Foi o único, dentre os grandes mestres e iniciadores, que voltou como espírito para epilogar a tarefa messiânica. Observe o que aconteceu para a generalização do Consolador, a comunicabilidade dos anjos, espíritos ou almas, a realidade viva da doutrina do caminho, ficar no mundo. Porque para vós é a promessa, e para quantos estiverem longe, quantos o Senhor a si quiser chamar. Atos capítulo 2. Porque a um pelo Espírito Santo é dada a palavra de sabedoria, a outro de ciência, a outro a fé, a outro o dom de curar, a outra a produção de maravilhas, a outra a profecia, a outro o discernimento dos espíritos, a outro as línguas diversas e a outro as interpretações. Primeira Epístola aos Coríntios, capítulo 12. Caríssimos, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque muitos já foram os falsos profetas que se levantaram no mundo. Primeira Epístola de João, capítulo 4. Testificando também Deus com eles, por sinais, milagres, várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuído por sua vontade. Hebreus 2:4. Antigamente em Israel, indo alguém consultar a Deus, dizia assim: vinde e vamos ao vidente, porque ao profeta de hoje se chamava então vidente. 1 Samuel 9:9, tradução João Ferreira de Almeida. Aquele que pecar contra o Filho do Homem será perdoado, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo será réu da justiça divina. Jesus em Lucas 12:10. Este divino estatuto ou documentário é que devia ser colocado ao alcance dos filhos de Deus esparramados sobre a terra, para que os mesmos filhos de Deus se tornassem entre si obreiros do amor e da paz, a única trilha que conduziria à divina civilização apontada por Deus no capítulo 11 do profeta Isaías. Mas, para a desgraça da humanidade, em 313, surgiu na cidade dos Sete Montes a besta prevista no capítulo 13 do Apocalipse, atraiçoando a lei de Deus e as divinas graças do santo mediunismo, a fonte de instruções e consolações para encarnados e desencarnados. Qual é o clero, qual é o padre que manda estudar e viver a lei de Deus e manda estudar os textos bíblicos que ensinam sobre as graças do santo mediunismo? Entendam, filhos de Deus, que foram previstos os imundos clericalismos, traidores da lei de Deus e do santo mediunismo. Mas entendam também que por causa dessas traições, antes de findar o segundo milênio, virão as terrificantes punições previstas por Jesus e o Apocalipse. Estudem de Jesus Mateus, capítulos 24 e 25, e do Apocalipse estudem os capítulos 17, 18 e 19. Os que sobrarem dessas punições herdarão o período apocalíptico intitulado Um Novo Céu e uma Nova Terra. Vide Apocalipse capítulo 21. E os que sobrarem dessas punições virão a ter conhecimento dessas verdades bíblicas e proféticas. Jesus entregou o código de comportamento, mas não tudo sobre as divinas verdades. O Evangelho eterno, ou de Deus, o divinismo, o que Deus só veio a prometer no Apocalipse 14, versículos de 1 a 6. E o livro Evangelho Eterno e Orações Prodigiosas está no mundo, contendo a seguinte suprema síntese, que a vara de ferro, ou a justiça divina, com absoluto rigor, irá fazer entender e viver. Princípio, ó Deus, essência divina onipresente, onisciente, onipotente, que tudo origina, sustenta e destina, e cujo destino é a reintegração total,
o espírito e a matéria, os mundos e as humanidades, e as leis relativas retornarão à unidade essencial, ou espírito e verdade. Se deixasse de emanar, manifestar ou criar, nada haveria sem ser ele, princípio onipresente. Como o princípio é integral, não crescendo e nem diminuindo, tudo gira em torno de ser manifestador e manifestação, tudo manifestando e tudo reintegrando. Eis o divino monismo. Espírito Filho, as centelhas emanadas, não criadas, contém todas as virtudes divinas em potencial, devendo desabrochá-las no seio dos mundos, das encarnações e desencarnações, até retornarem aos seios divinos como unas, ou espírito e verdade. Ninguém será eternamente filho de Deus. Tudo voltará a ser Deus em Deus. Essa sabedoria foi ensinada por Hermes, Krishna e Pitágoras. Jesus viveu o personagem inconfundível de verbo exemplar, de tudo que deriva do um essencial, e a ele retorna como uno total. O túmulo vazio é mais do que a manjedoura, entendam bem. Carro da alma ou perispírito. Ele se forma para o espírito filho ter meios de agir no cosmos ou matéria. Com a autodivinização do espírito, ao atingir a união divina ou reintegração, fim da tarefa do perispírito. Lentíssima é a autodivinização, isto é, o desabrochamento das latentes virtudes divinas. Tudo vai aumentando em luz e glória, até vir a ser divindade total, união total, isto é, perdendo em relatividade para ganhar em divindade. Matéria ou cosmo. A matéria é essência divina, luz divina, energia, éter, substância, gás, vapor, líquido, sólido. Em qualquer nível de apresentação, é ferramenta do Espírito Filho de Deus. É muito infeliz quem não procura entender isso. Sobre a besta apocalíptica, saibam o seguinte, aviso, mas de 250 pessoas escreveram sobre João Batista e Jesus, não apenas 4. A besta corruptora adulterou e bastante os textos do Novo Testamento, para se impor a reis, povos e nações, como bem adverte o Apocalipse, capítulo 13, que iria acontecer e aconteceu. E isso tudo será pago até o último cetil, como devem ler no Apocalipse, capítulos 11, 12, 14, 19, 21 e 22. O livro Evangelho Eterno e Orações Prodigiosas... Recomeçando. O Evangelho Eterno prometido por Deus no Apocalipse é divinismo, e na oração dos divinistas filtra o dever para com Deus. Peço-te a graça, Deus, de jamais propositalmente vir a ser pecador contra os 10 mandamentos. Peço-te a graça, ó sagrado princípio, de nunca propositalmente vir a blasfemar contra os dons do Espírito Santo, carismas ou mediunidades. Peço-te a graça, ó divina causa originária, de jamais nas minhas obras negar os divinos exemplos de Jesus. Peço-te a graça, Pai divino, de jamais negligenciar perante as divinas promessas contidas nos capítulos 14, 19, 21 e 22 do Apocalipse, o livro dos eventos por vindouros. Peço-te a graça, ó Deus, de jamais duvidar dos teus santos anjos, dos mensageiros de teus ensinos e os entregadores de tuas divinas bênçãos. Enfim, Senhor, peço-te a graça de nunca ser o traidor de mim mesmo, por negar tua existência, teu infinito poder e o sagrado destino que reservas a teus filhos. Os fanatismos criados em torno dos relativos enviados de Deus levantaram desarmonias, ódios, sangueiras entre irmãos. Aos pais, os que recebem os que reencarnam, cumpre ensinar desde a mais tenra idade como ser realmente de Deus, para ser realmente civilizado, que é como Deus aponta em Isaías capítulo 11. Irei esclarecer e muito das evocativas orações contidas no livro Evangelho Eterno e Orações Prodigiosas. Assim no boletim Oswaldo Polidoro, Princípio Sagrado, em sua última encarnação neste planeta. Agradecemos a todos que nos acompanham no canal, com as leituras dos boletins semanais, com os vídeos do Pai publicados mensalmente,
Pedimos que continue compartilhando esses vídeos, levando essas mensagens a outros filhos de Deus. Que Deus pague a todos. Até a próxima leitura do boletim. Fiquem nas bênçãos divinas.